Boa tarde. Vamos só esperar um bocadinho que as pessoas se conectem. Muito bem, espero que já esteja tudo bem, que estejam a ouvir bem. Portanto, hoje é mais um episódio desta série de iniciativas em que estamos a falar sobre gestão, a falar sobre tecnologia. E hoje vamos falar sobre uma coisa que é muito importante na área da gestão, que é apresentações. Quantas vezes não tivemos já em apresentações muito chatas, com PowerPoints cheios de texto, apresentações que é difícil manter-nos acordados durante a apresentação toda. Já tivemos dos dois lados, não é? Fazer esse género de apresentações que sentimos o público muito pouco interessado e também do lado do público a assistir a apresentações dessas. Ora bem, aproveitando esta semana, que era a semana em que o Steve Jobs fazia anos, gostava de falar um bocadinho de como é que nós aqui na PHC criámos um sistema que chamámos Presentations at Speed, que é acima de tudo baseado na forma como o Steve Jobs fazia apresentações. Como sabem, das grandes apresentações que existem no YouTube para ver é, por exemplo, o lançamento do primeiro iPod, em que o Steve Jobs vai fazendo a apresentação e de repente tira do bolso o iPod e foi realmente um uau. Ou quando ele lançou o MacBook Air, que de repente no palco aparece um envelope e ele tira o portátil na altura mais fino do mundo de dentro do envelope. Portanto, o que se percebeu é que o Steve Jobs não revelava as suas técnicas, porque ele sempre gostou muito do secretismo, mas houve alguém que estudou e analisou detalhadamente, frame a frame, todas as apresentações de Steve Jobs. E descobriu que ele tinha uma técnica. Essa pessoa, que é o Carmine Gallo, escreveu um livro, que é um livro que está disponível na Amazon e que explica detalhadamente como é que a Apple e, principalmente, o Steve Jobs construíram estas apresentações que ficaram para a história. Nós estamos neste momento a preparar o Open Mind, que é o nosso evento anual de apresentação a parceiros de novo software, das novidades todas que temos. Vai ser em 15 de março em Santa Maria da Feira. E estamos imbuídos deste espírito para realmente construir apresentações que cativem a audiência e que os motivem e que os mantenham interessados do princípio ao fim. E qual era a técnica principal que o Steve Jobs usava e que vem muito bem explicada neste livro? A primeira parte, portanto, hoje esta conversa divide-se em 3 partes. A primeira parte era construir uma história. Só que ele construiu uma história com uma forma muito específica e que está muito bem detalhada e que permite manter o interesse até ao fim. Quais eram os elementos principais da história? Portanto, primeiro que tudo tem que ter um slogan, um headline, algo que, quando eu sair de lá, é isto que eu me vou lembrar. Como, por exemplo, o iPod e o MacBook Air, o portátil mais fino. Isso é importante porque ao longo da história vamos repetindo essa ideia. Depois a história tem sempre um vilão, tem sempre um antagonista. Ou seja, algo que é um obstáculo, algo que tem que ser ultrapassado. O contar os obstáculos e os problemas que há em qualquer apresentação que se esteja a fazer vai pôr o público numa expectativa. Numa expectativa de, então, o que é que aí vem? Como é que vamos ganhar o antagonista? Depois ele contava que para ganhar o antagonista era preciso fazer 2 coisas ou 3 coisas. E fazia todo este género de movimentos para as pessoas estarem concentradas à espera das 3 coisas. Ele ia em crescendo até um grande final e num grande final ele, claramente, ou a Apple ou o produto novo que ele estava a mostrar, venciam o antagonista, venciam o vilão com poupa e circunstância. E muitas vezes até fazia uma paragem e dizia: só mais uma coisa. E aí se punha o público todo, muitas vezes em êxtase, pareciam apresentações de um concerto de rock, porque era quando ele dizia só mais uma coisinha, só e ainda, que vinha as grandes novidades. E ele tinha essa força de contar uma história com o antagonista, com os fatores todos que iam quebrar o antagonista e que o grande final que colocavam a audiência do princípio ao fim sempre interessada. Isso está tudo explicado neste livro.
Não é propriamente fácil de construir apresentações assim, mas também não é difícil. Se nós seguirmos este modelo, mesmo que às vezes aqui e acolá mais aligerado, conseguimos claramente manter a audiência mais interessada do princípio ao fim. Mas ele tinha mais ideias. Portanto, eu disse 3, a primeira era a história. A segunda é a experiência durante a apresentação. Quantas vezes não vimos já PowerPoints cheios de informação? Quando aparece o slide, a audiência está a ler o PowerPoint em vez de estar a olhar para a pessoa. Quantas vezes não vimos já PowerPoints que não têm piada, não têm imagem, não têm acima de tudo emoção? Então o que ele queria e as técnicas que ele usava era, acima de tudo, simplicidade. Portanto, ele usava sempre PowerPoints com uma imagem que estava ligada a uma qualquer característica de que ele estava a falar, e com uma palavra, ou 2 palavras, ou 3 palavras, mas uma ideia muito básica. Para quê? Para o cérebro da audiência ficar entretido com a imagem que estava a ver, por um lado, e por outro lado, focar-se no que ele estava a dizer. E o focar-se no que ele estava a dizer é importantíssimo para a apresentação correr bem. Porque se nós estivermos a ler no PowerPoint um quadro, rapidamente aborrecemos-nos, distraímos e o nosso cérebro voa. Então ele fazia isto com slides maravilhosos, com imagens maravilhosas, mas tudo à la Apple. Muito simples, mas muito eficaz. Ele tinha mais um ponto importantíssimo, que era: ele treinava as apresentações até à exaustão. Semanas e semanas fechado a fio, para que quando chegasse a hora da apresentação, ele dominava o que estava a falar, dominava o conteúdo, qualquer coisa que ele não se lembrasse do script que ele tinha pensado, como tinha ensaiado tantas vezes, de certeza que alguma coisa lhe viria ali e ele conseguia improvisar e resolver tudo. Isto permite transmitir uma confiança incrível quando se está a apresentar. E, para nós que estamos a assistir a uma apresentação, confiar que a pessoa que está a apresentar domina o tema é vital. E isso consegue-se, de facto, como ele. Ele chegava a ensaiar um mês inteiro, quase todos os dias, para a convenção de setembro que ele costumava fazer com os utilizadores e a imprensa da Macworld. Terceiro ponto. Portanto, tivemos o primeiro ponto, que era a história. O segundo ponto, preparar uma experiência fantástica de apresentação. E o terceiro ponto, que era dominar. Dominar o momento em que se entra. O que é que ele fazia? Ele tinha um momento de calma antes de entrar nas apresentações. Ele usava técnicas de mindfulness para relaxar antes da apresentação, e quando entrava na apresentação entrava sempre com um sentimento descontraído, a sorrir se fosse preciso, e com uma calma incrível que irradiava por toda a audiência. E isso captava logo a atenção de toda a audiência. Um dia mais tarde hei de falar um bocadinho sobre mindfulness, que também é algo que trabalhamos muito aqui na PHC, mas não é hoje, provavelmente não é hoje. Portanto, era isto que eu queria falar. Nós, na PHC, usamos muito estas técnicas para manter o interesse das apresentações. Usamos muitas apresentações, não só nos nossos eventos, mas no dia-a-dia. Hoje eu já devo ter visto umas 2 ou 3 apresentações, algumas delas feitas com este sistema, que tornou muito mais fácil e muito mais atrativo estar a assistir, e mesmo quem as dá fica muito mais aliviado e muito mais contente por as dar neste formato. Portanto, esta é a nossa dica de hoje. Obrigado, comentem, façam gostos se quiserem. Se tiverem outras técnicas interessantes, conversem e vamos continuar a conversa aqui no Facebook. Obrigado e até a próxima.